nosso próximo programa. Eu achei interessante que o câmera gritou de lá falando que o telefone dele tá tocando, que é pra parar, de favor, coloca no silencioso. Porra, câmera. É o vai te mínimo, pra né? merda. É o mínimo. É, mais um dos nossos programas agora. E a gente vai estar trabalhando agora, durante esse nosso programa, uma questão que eu conversei com o Dani durante a semana e vi com o Dani que é o seguinte, que é muito comum isso acontecer, que é o famoso inglês latino. É o cara que ele usa ainda de maneira errada, ele não consegue estar assistindo um filme se não for com legenda, ele sempre está preocupado em conseguir entender o que o inglês está falando, o que o artista está dizendo, e não consegue entender. Aí, Dani, E tem que ver filme com legenda, mesmo tendo estudado inglês há 5, 6, 7, 8 anos. e continua, vai fazer um texto bacana, quer mandar uma apresentação em inglês, não consegue, chama o professor para ir lá, o cara começa a traduzir, troca isso, troca aquilo outro. Afinal, Dani, o que é esse inglês latino que todo mundo fala? O que é essa bomba? É uma bomba. Nem sempre o caminho mais curto é o mais fácil, todo mundo já deve ter ouvido falar isso aí na vida, certo? Ok. O inglês tem muitas palavras de origem latina, grego-latino, né? É muito mais fácil para nós brasileiros aprendermos vocábulos, palavras, né, da língua inglesa de origem latina, porque soam como português, tem a grafia parecida com a do português, então é muito mais cômodo. A gente está na nossa zona de conforto, é muito mais fácil usar essas palavras. Tá. Só que essas palavras não são usadas no dia a dia pelos nativos. Por quê? Porque as palavras de origem greco-latina, na língua inglesa, são palavras mais formais. Se são mais formais, geralmente são utilizadas na escrita. Praticamente todas as línguas subdividem em duas. A escrita e a falada. A escrita é a formal, a falada é a informal. Português também, né? Ok. Olá, você está bem? Ninguém fala assim, né? A gente escreve. Olá, você está bem? E aí, cara, tudo bom? No dia a dia. Olha o tapinha nojento. Olha o tapinha nojento de brasileiro. Não pode Só pude fazer isso agora porque a gente está falando português, viu? Tá. Então a gente vai ter a língua formal e a informal praticamente em qualquer língua, tá? No inglês não é diferente, só que essas palavras de origem greco-latina, na língua inglesa, são extremamente formais. Claro que tem exceções, né? Estou falando na maioria dos casos. E o brasileiro, por comodidade, por ser parecido com o português, acaba utilizando essas palavras. Vamos dividir as culpas, né? 33%, 33%, 33%. Vamos fazer os terços? Tá. Um terço a culpa é tua como aluno, que se acomodou. Ok. Outro terço a culpa é minha como professor, que não pegou no teu pé, ficou vendo você produzindo aquilo em sala de aula, não te cortou na hora devida. Quando eu digo cortar, né? Pedagogicamente falando, didaticamente, enfim. Cortar, não dar um picote no aluno. Sim, saber lidar com aquilo, né? perfeito. E as escolas, que também não estão nem tchum para isso. E quando eu digo escola, estou falando de material didático também. Tá. Né? É um pacotão. Tá. Vamos lá. Agora, que diabo, né, que os caras estão falando? Exemplos. Coisas que eu vejo no dia a dia, como eu dou muita aula de inglês comercial. We are going through a difficult situation. Estão falando de crise e tal, hoje em dia, blá, blá, blá. It's difficult, teacher, very difficult, 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 difficult. Olha só como é parecido. Ó. Difícil, difficult. Olha, radical, olha a estrutura da palavra, mesmo sonoridade, fonemas e tal. Difficult é muito parecido com difícil. Então é muito fácil da gente aprender a palavra difficult. Pô, já está na cabeça. Só dá uma mudadinha, o difícil vira difficult. Ok. Só que vai ser difícil você ouvir um nativo utilizando a palavra difficult como nós a utilizamos. Então, se uma situação é difícil, se você teve um dia difícil, o que um nativo provavelmente falaria? I had a tough day. Tough. Ó, tough. Você fala tug. Nossa, eu tive um dia tug hoje, viu, rapaz? Hoje foi tug. Não fala, não tem nada a ver com o português. É mais difícil de você memorizar. A pronúncia é estranha, olha aqui, ó. Tough. Então a pronúncia não bateu com aquilo que você, né, no seu inconsciente imaginário da língua portuguesa, não tem nada a ver. Então é muito mais cômodo você aprender difficult.
Aí, num outro contexto, nossa, mas como isso aqui tá difícil, viu, rapaz? It's hard, very hard. Ó, hard. Hard, de duro, de difícil também não tem nada. Ó, tô hardado hoje, olha, hard day. O negócio hardou, viu, filho? Não há um equivalente em português. Não vai, não rola. Então é muito mais cômodo usar o difficult, que vai ser usado mais em documentos, num inglês um pouco mais formal, numa reunião. Um americano certamente fala hard, fala tough. Para duro, de dureza de material mesmo, eles vão usar provavelmente um stiff e não o hard, que a gente aprende como duro. O hard vai ficar um pouquinho mais para duro, de dureza no sentido de dificuldade. Né? Algo do dia a dia. Exatamente. Aí você vê lá um aluninho, mudando agora, saindo um pouco do difficult, que já está chato. Oh, teacher, I like velocity. Você o quê? Para. Eu vou até ajeitar minha bunda aqui, porque você gosta do quê, filho? Teacher, I like velocity. O brasileiro, claro, que entendeu que ele quis, porquissimamente, dizer que, oh, teacher, eu gosto de velocidade. Nunca um nativo vai falar isso naturalmente numa mesa de bar ou numa reunião. I like velocity. A gente vai falar I like speed, no sentido de velocidade. Só que velocity, velocidade, é muito mais cômodo. Só que não é natural, isso não é inglês. Ah, mas eu vi no dicionário. Porque não sabe usar um dicionário, sua anta. Ui! Nossa Senhora! Porque aqui nas escolas no Brasil a gente também não ensina os alunos profissionalmente a usar um dicionário. Um dicionário bom. Não me vem com esses dicionários escolar, não sei o que você vai na banca, compra um gibi e ganha um dicionário. Eu tô falando de dicionário. Dicionário decente. Agora o cara paga 3 pau num celular, paga 5 pau numa viagem para Disney, vai comer uma pizza, gasta R$450, isso pode. Mas ele não pode pagar R$250 num bom dicionário. Eu vou pagar 250 pau num dicionário? Então, quer dizer, quando... Tu viu no câmera agora? Voa, porra! O Cameron tá dando umas viajadas, né? Vai. Então, não aguentei, cara. Tem uma coisa que chama demissão. Então você fica esperto, que né, o pessoal tá em crise, né? Agarre seu emprego, animal. Não aguentei, cara. Eu fiquei sério, mas não deu. É que o Cameron se empolga, né? Ele se empolga. Vai. Então, tem que saber usar um dicionário. Não é porque uma palavra está num dicionário que você vai sair usando. Um bom dicionário vai trazer em que contexto aquela palavra vai ser utilizada, se é formal ou informal, se é literário, se não é, se é técnico ou se não é. Então, não basta só olhar o entry. Entry é o nome que uma palavra assume quando ela está no dicionário. Então, você vai olhar aquela entry, é a palavrinha lá. Depois da palavra, e antes dos significados, enfim, você tem várias informaçõezinhas um pouquinho mais técnicas sobre a palavra. Se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um verbo transitivo direto, intransitivo. Logo após a palavra, você vai ter os fonemas, vai ter a transcrição fonética, aqueles símbolozinhos meio maluquinhos que as pessoas geralmente não entendem. Aquilo é maravilhoso, é sensacional para você saber. É um dicionário falando para você como aquela palavra deveria ser dita. Né? E também é subestimado isso. Um cursinho de 10 horas básico de fonética faz você entender tudo aquilo. Não é grego, é super fácil. Né? Então, você vai ter essas opções. E um bom dicionário vai te falar, não use velocity no dia a dia, use speed. E aí a gente volta lá para aquele primeiro programa que a gente fez, sabe, Dani? Como estava falando, que a gente tem essa mania de fazer as coisas ao pé da letra. E não é. A gente tem que estar se preocupando com essa cultura toda, né? Com essa maneira de você estar falando e estar falando correto de acordo com a cultura. Que é a nossa preocupação primeira com esses programas todos. É realmente falar de cultura em vez de falar da língua. Em vez de ensinar a pessoa realmente a como começar a falar o inglês, primeiro vamos entender a cultura um pouco, para que depois, quando você entrar na língua propriamente dita, fica muito mais fácil. Para mim ficou muito mais fácil entender com você a questão cultural, a questão fundamental e entrar na língua. Isso é fundamental. Por exemplo, um bate-papo desse, só um rapidinho, um bate-papo desse que a gente está tendo agora, deveria obrigatoriamente ser a primeira aula. Sim. Em qualquer escola de inglês. Pronto, concordo. Você entra na primeira aula, já é o verbo to be, já é good morning, hello, aí entra aquele professor, toda lá, professor de inglês geralmente é alegríssimo, né? Não sei porquê, mas é uma felicidade total. O salário é uma bosta, mas a pessoa é feliz. É feliz. É uma coisa intrínseca, né? É um amor. O pessoal já entra,
professor de inglês é bem palhaço, geralmente, né? Então chega, hey, good morning, então, repeat everyone, good day, todo mundo, good morning. Sem você ter pelo menos uma noção do que você está entrando, cara. Você está entrando num mundo diferente. Vamos ter um pouquinho de informação teórica, mesmo que seja um bate-papo gostoso, mas o que a gente fez agora foi uma puta teoria. Né? Então vamos aprender um pouquinho sobre o idioma, como que funciona a língua inglesa, 1 horinha, 1 hora e meia. Fundamental Isso vai fazer você deslanchar ou vai causar a tua evasão escolar daqui 3 meses? Não causa. Eu te digo não causa por causa da minha experiência. Foi aquilo que eu falei no primeiro programa. A grande dificuldade minha foi que eu chegava em sala de aula e vinha esses professores justamente com essa toda... olá, good morning, oh. Felicidade. Nossa, pelo amor de Deus, sabe? Aquilo daqui me torrava o saco logo na entrada. Sabe? Então, assim, já não dava pra mim logo bem ali. Pra que essa felicidade todinha? Vamos começar a entender o contexto todo e depois vamos fazer o trabalho que tem que fazer. Então, já me deu na paciência. E aí eu chegava com o cara e fui assistir a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, dizendo, não, isso aqui não vai mudar. Isso aqui vai ser essa bosta do começo ao fim. E aí eu digo, não, para bem aí, eu não vou aprender esse negócio. E largava. E eu fiz vários, me matriculei em várias escolas diferentes. Você e todo mundo. Foi aquilo que a gente falou. O Brasil, todo mundo já estudou inglês e ninguém fala. O que acontece nesse país, meu Deus? Foi aquilo que a gente falou, acho que no primeiro programa, que tem o maior número de escola de inglês e o menor número de bilíngues. Então tem alguma coisa errada aí? Que a gente vai falar sobre isso e seriamente, e tem porquê, né? É uma coisa meio óbvia. Ok. Dani, mas sim, e aí eu ainda tenho essa dificuldade, né? De realmente estar assistindo a alguns filmes e eu tendo que estar ainda com legenda, sabe? Ou seja, ainda está solicitando para você várias traduções de vários materiais. Como é que eu posso melhorar esse processo todo? Como é que eu posso estar evoluindo disso tudo? Né? Vou voltar ao que eu estava falando. Deslatinização, acabei de inventar isso agora. Deslatinização do seu inglês. Não tem dessalinizar? Nós vamos deslatinizar esse inglês. Perfeito. Aí você vai precisar de um professor meio mala, meio chato. É uma coisa difícil de fazer. É meio chato, assim, de fazer sozinho, porque a pessoa ela precisa de um guia mesmo, uma orientação. É aquele professor que vai ter que pegar no pé e falar, por exemplo, teacher, let's terminate today because... Não, para. Não, você não vai terminate nada, porque você vai me exterminar, então. Se a gente não conserta essas coisinhas no primeiro ano, a gente vai ter um outro probleminha, que é um tópico, que a gente vai falar acho que daqui 1 mês, mais ou menos, causa fossilização. Que é aquele vício de linguagem, popularmente dito, né? O vício de linguagem que o aluno traz. É aquele erro que o cara vem desde o primeiro dia falando errado, ninguém corrigiu. Ele fossiliza esse erro, depois é um parto para tirar. É muito difícil. Ok, gente. E aqui já foi mais um programa. E aí eu vou aproveitar o finish. And we are going to wrap it up. Ok. It's over for today. We had a great time. E se falar terminate, eu parto para agressão física hoje. Não. Tchau, gente. See ya.